Eu acho que nós, fotógrafos, ou qualquer artista, ou qualquer comunicador, é responsável pela sua obra, né? E eu acho que a autoria, ela cada vez se marca mais quando você se enxerga dentro da sua foto, né? Onde eu estou na minha foto, né? Então, estamos nossa primeira entrevista no canal. Não poderia começar de forma melhor, né? Iniciando com João Roberto Ripper, de quem, assim, alguém que realmente admiro muito o trabalho. E é uma honra ter você aqui para a gente poder conversar um pouco, né? E se inspirar um pouco mais, né? O Ripper, eu posso dizer que você é considerado um grande fotógrafo humanitário. A gente tem sempre essas apresentações, né? O Ripper como um fotógrafo humanitário que busca sempre lutar pelos direitos, né? A gente tem muito essa luta pelos direitos, já fez muita coisa, muitos trabalhos denunciando trabalho escravo, trabalhos que amparam lutas indígenas, também recentemente, né, mais recentemente, iniciou um trabalho muito bacana com comunidades, né, do Rio de Janeiro, um trabalho lindíssimo. Mas eu queria que o Ripper se apresentasse. Quem é o Ripper para o Ripper? Bom, primeiro agradecer a vocês, é uma honra, tá? E eu sou um fotógrafo humanista mesmo, eu tenho como proposta de vida botar a fotografia a serviço dos direitos humanos, né? A fotografia, enfim, é minha vida, é tudo, é o que me deixa feliz. Agora, eu tenho assim uma clareza que a fotografia, não falar da brasileira, mas isso ocorre no mundo, ela tem, infelizmente, um legado racista, machista, né? Bastante. E que vem do legado brasileiro, né? De escravocrata, né? E hoje acho que começa a se discutir com uma força muito grande a importância da inserção de todos aqueles fotógrafas mulheres negras, né? Mulheres lésbicas, fotógrafos trans, que quase nunca tiveram oportunidade para ter seus trabalhos, e existem belíssimos trabalhos mostrados, assim como fotógrafos também de populações tradicionais, né? Que são inúmeras populações. A gente hoje tem belíssimos fotógrafos indígenas, quilombolas, fotógrafos geraizeiros, né? Então, é muito bonito trabalhar com isso, e a gente tem uma enormidade de fotógrafos moradores de favelas, né? Hoje fazendo um trabalho lindo, né? Ganhando prêmios, e eu acho que essa coisa então se junta. Eu tenho essa utopia de ver essa formação nessas áreas todas, para a gente, com isso, quebrar um pouco essa história única das grandes mídias, né? Sim. Eu acho que o grande crime da história única não é que ela seja mentirosa, mas ela só conta uma parte da história. Sempre, né? Um lado. E transforma esse no único lado, né? Aí é o grande crime. E justamente eles esquecem, não editam, não mostram as belezas dos fazeres das populações menos favorecidas financeiramente, seja na favela ou no campo. E como que a fotografia entrou na sua vida, assim? Cara, eu aprendi fotografia com o fotógrafo Júlio César Pereira, um amigo meu, e com 17 para 18 anos, aí 18 anos eu já estava fotografando, e já comecei fotografando
moradores de rua. Né? Era bem diferente do que é agora. Lá se vão, sei lá, nasci em 53, tenho mais de 50 anos de fotografia. Então era diferente, né? Mas ele já me atraía muito conversar, saber por quê, ouvir as histórias. Eu me lembro que a minha primeira exposição foi dentro de uma igreja no subúrbio do Rio, que chamava Brasileiro para Cachorro, Carioca para Chuchu. E eu trabalhava com moradores de rua. Legal. Isso já desde que idade? Desde os 18 anos. 18 anos já. E aí tem uma coisa bem interessante que eu percebo assim na sua fotografia, até tem um termo que você usa muito que é o bem-querer, né? Isso então já desde o início já tinha esse bem-querer na sua fotografia. Como é que surge essa inserção? Depois ele toma consciência na Escola de Fotógrafos Populares, né? Era uma agência, Escola de Fotógrafos Populares, onde eu aprendi que um projeto deve ser coletivo, né? Esse projeto deu muito certo, porque primeiro tinha um interesse impressionante de todos os fotógrafos, alunos, moradores de favelas, né? Depois, porque era dividido com Dante Gastaldoni, que é um professor assim, que me inspira, a gente dava aula juntos, na verdade eu aprendia, né? Ele engoliu um HD da fotografia, da história da fotografia. E Tita Pedrosa, né? Que é uma fotógrafa fantástica e que já tinha trabalhado com a organização de jornalismo dentro de favelas, né, e coordenar fotografias. Foi a pessoa que coordenou por mais tempo a Escola de Fotógrafos Populares, que a gente cria dentro do Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro. Depois vem Joana Maza para ensinar edição, curadoria, mercado, né? E aí vieram várias pessoas, né? A Érica Tambra. Depois a gente passa isso para os fotógrafos, né? Do projeto, para que o projeto fique com eles. A gente pensava fazer isso em 5 anos, acabou fazendo só com 10 anos. Né? E aí eles 2 anos e meio, 3 anos depois fecharam, mas agora o projeto voltou, reabriu e está aí com força e eles continuam a tocar. Legal, que é um projeto riquíssimo, né? E como é que foi essa tomada de consciência do bem-querer que você comentou que surge essa tomada durante esse projeto? É porque, na verdade, eu começo a ver ali, eu sou chamado para fotografar para o Observatório de Favelas, para fotografar favelas com um olhar diferente de como elas eram mostradas nas mídias, nas grandes mídias, né? Eu começo a perceber, encontrar várias pessoas que não gostavam da maneira como eram mostradas, né? Sim. Se sentiam mal com a forma como eram mostradas. A cada dia que chegavam jornalistas na favela, no dia seguinte, eles eram apresentados, né? Vinha porrada neles, né? Como se ali tivessem potencialmente criminosos, né? E isso deixava os moradores muito mal. E eu encontrei várias pessoas assim e vários querendo ser fotógrafos, alguns já fotógrafos. Então, ali nasceu a discussão da Escola de Fotógrafos Populares. E ali eu comecei a perceber como é que eram retratadas as favelas, né? Sim. E as favelas eram retratadas com violência. Você falava sobre violência, no dia seguinte, violência, no terceiro dia, violência, e só violência. E aí você, de tanto bater isso e informar isso à classe média, à classe, né, leitora, você transforma a favela numa única história, que é a da violência, e ninguém tem uma história só, nem em nenhum lugar uma história só. E existiam histórias lindas e belíssimas dos fazeres, né? Então, a gente começa a discutir a importância de mostrar a beleza desses fazeres, né? E aí eu acho que
consegue fazer pensar. Hoje, até nos jornais, você já começa a ver em revistas algumas matérias que quebram essa história única, mas ali o projeto hoje tem pelo menos 60 fotógrafos que vivem com fotografia. E ali 60 fotógrafos da comunidade mesmo. Das várias, né? Das várias, né? E isso fez nascer fotógrafos incríveis, né? E que hoje estão aí ganhando prêmios, sendo levados para o exterior, correndo o Brasil. E eu acho fantástico, porque eles não deixam de continuar a documentar seus espaços de moradia, mas mostrando quanta riqueza e quanta beleza tem, né? E é duro porque, na verdade, as pessoas à margem da lei, entre eles os traficantes, mas pessoas à margem da lei, nas últimas pesquisas de favela, mostravam que eram menos de 0,5% da população favelada. E como é que você tem mais de 90% da informação de favela é sobre violência, a conta né? não fecha. Quando você se alimenta de informação, porque interessa para muita gente o processo de violência, porque tem a venda de armas, é que nem numa guerra. A gente sabe que está tendo uma guerra agora, e nunca é divulgado quanto é o lucro de quem está entregando as armas para a resistência ucraniana, por exemplo, né? Você vê que é uma fortuna, as armas não são dadas, são vendidas. E existe um comércio da violência, né? E, infelizmente, no momento que a gente vive, né, é um momento de apologia da violência. A violência traz lucro, né? E a forma violenta de governar faz com que hoje a gente tenha um país cuja política é mesmo uma política da morte, de eliminar as pessoas, né? Uma necropolítica. Sim. E acho que a resposta que a gente tem que dar é justamente o contrário, é trabalhar com a beleza dos fazeres. Eu costumo dizer que essas populações todas, que hoje eu documento muito, são 30 anos documentando populações tradicionais no norte de Minas, por exemplo, mas espalhadas pelo Brasil também. O norte de Minas é onde mais vou, tem uma concentração muito grande de diferentes populações tradicionais. E acho que eu aprendi com eles que eles têm uma deliciosa teimosia de ser felizes. Sim. Né? Enfim, é um prazer documentá-los, ver a luta deles. Como é que é nessa relação, nessas documentações, a sua relação com o retratado, com quem você vai fotografar? Assim, a gente sempre percebe nas suas fotos uma intensidade, né, transmitida. Eu, pelo menos, sou muito tocado, assim, através do olhar de quem está sendo fotografado, eu consigo perceber eu me sinto próximo dele, através das tuas fotos. Como é que se dá essa aproximação, assim, de quem você vai fotografar? Então, eu acho que nós, fotógrafos, ou qualquer artista, ou qualquer comunicador, é responsável pela sua obra, né? E eu acho que a autoria, ela cada vez se marca mais quando você se enxerga dentro da sua foto, né? Onde eu estou na minha foto, né? E eu acho que é justamente esse encontro que eu aprendi, né, com essas populações todas a me modificar, a deixar de ter pena das pessoas, né? Porque a pena é uma arrogância, né, bem intencionada, vamos dizer assim, mas é uma arrogância como... Aliás, essa é uma frase clássica da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana fantástica. E então esse olhar de igual para igual que te faz aprender e se admirar, e por mais que enfrente contextos de injustiça muito difíceis, te faz
sair de lá com vontade de fazer mais, né? Eu acho que é aprender a esperar. Fica mais tempo, né? Não passa rápido. Você tem que mergulhar e aprender. A gente aprende com o fotografado. E para isso você tem que ter tempo. E para isso você tem que entender que alguns dogmas do jornalismo têm que ser quebrados, né? Essa coisa da imparcialidade, jornalista imparcial, jornais são imparciais, as TVs são imparciais. Isso é uma hipocrisia louca. Não tem meio de comunicação imparcial, nem jornalista imparcial. Nós somos seres, né, políticos e nós somos responsáveis pelo nosso trabalho. Sim. E ele leva, o nosso trabalho vai até as pessoas e a tua intenção, né? Muitas vezes é aquela coisa, qual é a hora que é para eu fotografar e qual é a hora que não é para eu fotografar. Eu acho que quando sai do teu inconsciente e vai para o teu consciente, uma identificação com o que você está fotografando, com a história de quem está fotografando, quando a tua história aprende a entrar e a ser solidário em vez de ter pena. Sim. Com essa outra história, com essas outras pessoas, aí está na hora de fotografar. Todas as vezes que você acha que o seu clique não vai fazer bem às pessoas, então não faz, né? É hora do não fotografar. E acho que é isso, bem querer e aí ele rompe com dogmas, sim, a gente edita com o fotografado. Sim. A gente troca, né? Porque o fotógrafo normalmente estava acostumado a deixar o seu editor editar. E o seu editor editava normalmente com a visão do jornal, dos editores-chefes dos jornais, que tem a visão dos poderes, né? O jornalismo é um dos poderes e é um poder que costura, alinhava, né, a linha de poder com os outros poderes políticos, econômicos, industriais. E aí você tem uma informação vista sempre pela ótica do poder. O que a gente faz é quebrar. Então a gente não vai distante do que exatamente. foi do acontecido, do que você fotografou também, né? E aí eu prefiro trocar realmente, sim, editar com o fotografado, né? Saber alguma foto com toda essa interação te incomoda, te faz mal. Se faz mal, é melhor deletar, é melhor que ela não exista mais. Para que uma foto vai, entendeu? Sim. Então, tanto na denúncia como nas belezas que têm que ser mostradas, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito com isso. Legal. Deixar que você entrar, aprender a história. Como é que você vai contar uma história se você não está aprendendo? Né? Se você não está convivendo, se você não está conseguindo naturalidade. Se eles me dão essa naturalidade e dão para pessoas que estão indo comigo e que estão se envolvendo nesse trabalho, por que não chamá-los na hora de escolher as imagens, né? E tem uma outra premissa também, né, de quem é o direito de fotografar, de filmar, de entrevistar, tá? É do jornalista como um direito consagrado, claro que é. Mas, muito mais do que dos jornalistas, é um direito de todas as pessoas. Todo cidadão tem direito de investigar aquilo que quer saber e, uma vez de posse dessa informação que ele foi buscar, que interessava, que era importante para ele, ele tem o direito de divulgar em quaisquer meios, sem que sofra censura. E pior é quando ele sofre a censura de um jornalista, né? Então, é uma confusão muito grande entre a liberdade de imprensa, que a gente tem que defender, né? E defender muito, mas ela está dentro da liberdade de expressão, que é ainda maior, né? E essa liberdade de expressão, ela é universal. E se ela é individual e universal, ela se supera, se sobrepõe à liberdade de imprensa, né?
você comentou algo sobre, nesse processo de fotografar, de documentar algo sobre a espera. Eu até tenho uma frase que eu tenho anotado que eu vi em alguma entrevista que você deu, algum lugar que eu ouvi você falando, que eu tenho ela anotada para mim, Sim. Que é sempre que a gente espera, dá tempo ao tempo, acontece alguma coisa legal. E se não acontecer, no mínimo a gente aprendeu a observar melhor. É isso mesmo. Eu acho exatamente isso, que é isso que acontece na vida. E se você não olha, né, não observa, não aprende, não penetra, não entra naquilo, não toma aquilo para você, como é que você vai conversar com o outro? Como é que a tua fotografia vai poder ter ali a extensão da sua personalidade? E o que é uma obra de arte, se não algo criado com a extensão, representando e mostrando a extensão da personalidade do criador? Sim. Né? E a gente é o criador, a gente cria fotos, a gente compõe fotos, a gente faz fotos. Dentro do fotojornalismo, dentro de tudo, você escolhe o teu ângulo, você espera o momento de visão e você vai conseguir esse envolvimento muito grande para cada vez ser mais autor na medida que as pessoas te recebam, na medida que as pessoas te aceitem, na medida que elas tenham naturalidade diante de você, confiem no seu trabalho. E isso é uma coisa a se conquistar, isso é uma coisa que se busca com uma luta muito grande. Isso é maior do que todas as lutas que nós temos dentro da fotografia. Eu acho que isso é a grande conquista, quando você tem essa comunhão, né, muito grande. E eu acho que essas pessoas são tão importantes de se ter paciência, de se observar, de se aprender, porque eles vão ensinar pra gente essa deliciosa teimosia e de ser feliz, né? O mundo está aí pra gente ajudar a gente ser feliz e ajudar na felicidade dos outros, né? Não pode ter socialismo maior ou utopia maior do que felicidade para todos. Né? Essa questão, acho que da espera para conseguir um resultado, acho que para quem está começando hoje na fotografia, que a gente vive hoje uma fase tão de imediatismo, né? Todo mundo querendo tudo muito rápido, conseguir resultados muito rápidos. Eu acho que é uma das maiores lições, assim, para quem está começando é isso, né? Saber esperar. Esperar esse tempo da confiança, né? Esperar esse tempo do conhecimento. Conquistar, adquirir, né? Ralar por isso, sim. Entender que isso não é só num tempinho, num flash, né? Mas isso vai, acho que para mim faz a grande diferença. Aliás, em qualquer trabalho, mesmo quando um fotógrafo não tem esse trabalho social, né, humanista, mas quando ele está ligado a qualquer coisa, né, uma arte que ele chama abstrata. Abstrata como? Quando você faz qualquer obra, você diz alguma coisa. Sim. Então todo artista é um ser político, né? Até você negar a política é um posicionamento político. Então, não estou falando da política partidária, né? Estou falando dessa política humana, né? Sim. E todo o trabalho interfere e leva a pessoa a pensar em alguma coisa. E é fundamental quando o seu trabalho leva as pessoas a pensarem, né? A pensarem como é que você está vivendo nessa realidade, nesse contexto, né? Onde você tem tanta maldade, tanta mediocridade, né? Você tem que lutar para não fazer parte dela. Verdade. Isso é para buscar mesmo, é para ralar mesmo. É para ralar. Ralar e saber esperar e saber conquistar, né? O tempo da conquista. E ser conquistado, né, cara? Aprender. Eu acho isso, a paciência, ela é fundamental, a espera. E se você espera, assim, se admirando com o que você vai aprendendo, essa espera não é dolorosa, não. Ela é saborosa. Sim. Essas coisas já são ditas para nós há muito tempo. Vem de Bresson a frase de que as pessoas são mais importantes que as fotos. Sim. E acho que é muito isso, né? Ripper, o que dá mais prazer para você na fotografia? Rapaz, as pessoas que eu conheço fotografam. E quando você vê que a tua foto
trouxe tudo aquilo com que você se envolveu e aprendeu e mostrou, mesmo que uma situação dolorosa, mesmo numa situação, por exemplo, de escravidão, eu acho que a gente tem que fotografar a dor e a alegria. Agora, o fio condutor deve ser a dignidade. Acho que é a dignidade que me deixa, a dignidade dessas pessoas, quando isso passa no olhar delas, né? É fantástico. Quando, às vezes, algum parente de algum trabalhador que às vezes eu fotografei com um filhinho pequeno, o casal, escravizado, e de repente, muitos anos depois, eu vejo chegar numa ferramenta que eu nem sei mexem para mim, que é o Instagram, uma pessoa dizendo: olha, eu sou fulano de tal, sou filha desse casal, irmã desse garoto, e fala da mãe, contando: olha, minha mãe criou 6 filhos, trabalhando em carruaria, trabalhando em cana-de-açúcar, sempre com uma dignidade, mesmo que exausta, com uma dignidade fantástica, e tinha esse olhar triste, sim, mas quando precisava olhar para a gente, e quando a gente pedia, ela conseguia mudar esse olhar e ficar tão linda e tão feliz com a gente, né, que ela é fantástica. Então, quer dizer, ela me dá o resto da história, né, e aí depois ainda agradece: olha, obrigado pela foto, parabéns pela foto. Aí eu vou buscá-la, manda seu endereço que eu vou te mandar a foto. E aí ela me manda o endereço, mas manda também as fotos da família agora, né? Olha aí, e vai dizendo: esse era aquele garoto, esse... Isso é uma coisa que é impagável, cara. É isso aí, né? Olha, eu posso dizer que eu não sou um bom exemplo de sucesso financeiro, mas sou um bom exemplo de receber felicidade. Melhor pagamento, né? Isso eu gosto muito e quero ir mais. Eu acho que essa questão da integridade que você comentou do fotógrafo, de trazer dignidade, de fotografar com integridade, é uma coisa que a gente precisa resgatar também, né? Acho que os fotógrafos precisam ter um pouco mais essa consciência, né, de fotografar com integridade. E entender que você tem que estar na tua foto. Sabe, a gente vive momentos que de repente vem fotógrafos considerados fotógrafos da Magnum, chegam ao Rio de Janeiro e reproduzem o estereótipo da violência, cara. Quer dizer, é uma luta muito forte. O poder está sempre ganhando, o poder midiático. E eu acho que a gente não tem que ter, assim, receio de dizer assim: eu optei pelo aquele que sempre está derrotado. Mas está derrotado na ótica de quem massacra, né? A ótica de um poder que é um poder destruidor das dignidades humanas, né? É um poder fazedor de mediocridade, né? De opressões. Então, fica do lado do derrotado, sim, cara. E você vai entender que existe uma áurea de resistência, de teimosia, de ser feliz, que no fundo é uma vitória fantástica. Eu acho que isso está faltando muito mais gente fazer isso. Sendo a fotografia algo tão potente, né? Uma linguagem tão potente, eu acho que a gente pode usar ela, como você falou, né, para denegrir imagens, para continuar alimentando aquele estereótipo, mas realmente acho que trazer esse olhar para a dignidade é algo que realmente a gente precisa lutar um pouco mais por isso, né? E nós somos contadores de história, cara. E uma história pode quebrar a dignidade humana, pode quebrar a dignidade de um segmento, mas histórias também podem resgatar essas dignidades. Verdade. E como que é a sua construção, assim, diante de algum... Quando você vai fotografar, né, você pensa a fotografia de maneira estruturada, pensa a composição, ou você deixa ela fluir
e as coisas vão acontecendo assim naturalmente, a fotografia vai acontecendo. Eu acho que você, quando fotografa, é claro que eu sou meio dinossauro antigo, mas tem uma coisa que é a composição. A gente aprende, a gente estuda, né? Isso faz parte do meu ser, né? E eu tenho o meu jeito de fotografar, mas a composição, para mim, ela é fundamental de estar ali e de eu buscar essa composição, uma vez ela definida, eu ter paciência de esperar. Então é um misto, né? É um misto de pensar a composição, que já é algo, como você falou, já com a experiência que você tem, já é algo que já está meio que intrínseco, né? Sim. Mas também deixar fluir, deixar acontecer. Fluir, deixar acontecer. E você está passando para o outro a tua informação, você está passando para o mundo e você está numa comunhão ali com quem você fotografa. Agora, tudo aquilo está dentro de um retângulo. Você tem que saber o que são aqueles 4 vértices, o que é exatamente que você quer mostrar. Porque tudo isso ajuda, né, na tua linguagem, no que você vai... A intensificar a mensagem. Isso, porque uma expressão de afeto entre mãe e filho, né, que devia ser muito mais também entre pais e filhos, mas é muito mais forte entre a mãe e os filhos. Aquela beleza, daquela brincadeira, daquele carinho entre eles, existe em qualquer classe social e não vai ser o local onde você está mostrando que vai estragar essa beleza, né? Agora, até mostrar que ela pode existir em qualquer espaço, né? Mas você vai ter que enquadrar direitinho, você vai ter que, até para poder mostrar, tudo isso faz parte da composição daquele momento que você esperou, que talvez você só tenha conseguido fazer no 5º ou 6º dia que você estava na comunidade, mas mostrar que aquilo existe com aquela caminha tão simples, naquela parede de tijolos, e que aquilo tem uma beleza especial, e que a beleza está muito naquela cena de afeto, de carinho. Cara, vai ser todo o ângulo que você vai olhar, que você vai compor, né? Onde você vai deixar as pessoas, né? Então tudo isso que a gente aprendeu, que a gente aprende, ele pode ser usado, né? E deve ser usado e vai ser sempre usado. Legal. Ripper, sim, é um prazer para mim ter você, essa oportunidade, é um prazer para mim ter essa oportunidade de conversar com você assim, frente a frente, né, aprender ainda mais com você. E eu queria saber, assim, se fosse, né, hoje para você sentar, eu quero sentar para conversar com alguém, uma inspiração, uma referência, quem que você chamaria, assim? Quem é a grande referência, uma, né, das grandes referências do Ripper, que seria um prazer para você sentar para conversar com ele, seja ainda vivo ou não? Eu adoraria ouvir Eugene Smith me contar suas histórias. Legal. Enfim, existem outros, né? Lewis Hine. Sim. E a gente tem belos exemplos hoje tão criticados, como do Salgado mesmo, né? Dos primeiros fotógrafos que vi trazer a questão da migração, um posicionamento político excelente, né? Mas tem tantas pessoas que se poderia. Mas acho que Lewis Hine e Eugene Smith foram, para mim, fantásticos, e impressão que eu não vejo pelo momento decisivo, mas como um fotógrafo do amor, né? Sim. Um fotógrafo que privilegiava o amor, um fotógrafo extremamente politizado, um fotógrafo que esteve preso mais de uma vez, e que não se cansava de fotografar o amor de várias maneiras, né? Legal. Então, para mim foi muito importante. Bacana. Nossa, Ripper, muito obrigado. Obrigado mesmo por essa honra, né, de poder conversar com você e ter esse diálogo, né, tão rico. Espero que para quem está assistindo
possa ser tocado um pouco por essa questão de trazer a dignidade através da fotografia, né? Possa ser tocado também por essa questão de esperar um pouco mais para fotografar, né? E que isso realmente permita fazer uma fotografia melhor e por um bem-querer maior, né? E obrigado pela oportunidade. Beleza. Obrigado.